Fala, fiel! Hoje vamos mergulhar nas últimas novidades do Corinthians, trazendo detalhes exclusivos sobre o que pode movimentar o timão no próximo ano. Começando pelo atacante Victor Sá, que voltou a ser oferecido ao clube. O que chama a atenção nessa situação é que o próprio jogador demonstra um forte desejo de vestir a camisa alvinegra. Para você ter uma ideia, ele já havia vazado informações sobre negociações com o Corinthians na última janela. E agora surge novamente, mostrando que está mesmo interessado em fazer parte do elenco. Essa insistência do atacante coloca a diretoria em uma posição de avaliação cuidadosa, pois, apesar do interesse, é necessário observar questões contratuais e liberações do clube de origem. Enquanto isso, a gestão corintiana segue em duas frentes distintas. De um lado, Osmar Este, no Parque São Jorge, mantém o foco na contenção de despesas e no equilíbrio financeiro do clube. O plano é reduzir significativamente os gastos com os esportes terrestres, que atualmente consomem cerca de 27 milhões de reais por ano, pretendendo chegar a 12 milhões a partir do próximo ano. Isso afeta modalidades como basquete, futsal e vôlei de base, além de esportes secundários e lutas marciais, com a intenção de concentrar os recursos exclusivamente no futebol profissional. Essa medida busca preservar a saúde financeira do Corinthians e garantir que o dinheiro arrecadado no futebol não seja destinado a outros setores do clube. Do outro lado, Dorival Júnior e Fabinho Soldado trabalham intensamente na identificação de reforços para o próximo ano. Eles já definiram o perfil de atletas que se encaixariam no planejamento do clube e estão avaliando opções com antecedência, para que, quando houver liberação financeira, as negociações possam ser aceleradas. Victor Sá se encaixa nesse contexto, mas a prioridade atual parece estar com Pedro Rocha, que se destacou recentemente como artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com 15 gols e 8 assistências. O jogador desperta interesse não apenas da comissão técnica, mas também da diretoria executiva, sendo visto como uma aquisição estratégica para fortalecer o elenco de forma planejada. A corrida por Pedro Rocha, no entanto, exige agilidade, pois outros clubes demonstram interesse no atacante, o que coloca pressão sobre o Corinthians para agir rapidamente assim que houver liberação financeira. A expectativa é que o transfer ban seja quitado ainda neste ano, permitindo que o clube possa formalizar negociações sem atrasos, mas há sempre a necessidade de acompanhar a evolução de todas as conversas e garantir que os alvos permaneçam disponíveis. Além de Pedro Rocha e Victor Sá, o Corinthians também observa jogadores de mercados menos tradicionais, como o Avaí, onde surgem nomes como Jamerson, volante, e Chayon, um atacante com 7 gols em 35 partidas. Embora ainda não haja negociações formais, esses atletas representam possibilidades futuras e reforçam a estratégia do clube de explorar talentos emergentes, sempre alinhada à análise da comissão técnica sobre a viabilidade de cada contratação. Enquanto a diretoria financeira mantém a contenção de gastos e busca otimizar os recursos do clube, a comissão técnica se concentra em planejar o elenco de 2026, antecipando movimentos e preparando o timão para enfrentar um calendário apertado, com o Campeonato Paulista começando no dia 11 de janeiro, logo após a Copa do Mundo. Essa organização prévia busca evitar atrasos e garantir que o clube esteja competitivo desde a primeira rodada, equilibrando o planejamento financeiro e desempenho esportivo. O contexto mostra também como o Corinthians lida com erros do passado, como no caso de Pedro Raul, que teve seu empréstimo feito para um clube da Série A.
limitando seu potencial de crescimento e deixando escapar oportunidades de valorização. Aprender com essas situações faz parte da estratégia de 2026, com maior cuidado na escolha de empréstimos e movimentações de jogadores para que o clube não perca talentos importantes e consiga potencializar seu elenco de forma eficiente. Otimização de recursos, planejamento estratégico e análise de mercado são os pilares que definem atualmente a gestão do Corinthians. Cada decisão é tomada considerando não apenas a necessidade imediata do time, mas também o futuro, visando construir um elenco competitivo e financeiramente sustentável. A chegada de reforços, como Pedro Rocha, e a possível inclusão de Victor Sá, demonstram que o clube mantém sua ambição em campo, enquanto a contenção de gastos garante que o investimento seja feito de forma inteligente. A torcida, como sempre, está atenta a cada movimentação e a cada possível reforço, acompanhando de perto as negociações e torcendo para que o planejamento se transforme em resultados concretos. As próximas semanas serão decisivas para definir quais atletas realmente chegarão ao timão e como o clube irá se posicionar frente à concorrência de outros clubes que também buscam se reforçar. Cada passo é observado, analisado e comentado, reforçando a paixão da Fiel pelo seu time e a expectativa de que o Corinthians consiga alinhar planejamento, reforços e desempenho dentro de campo. E assim, entre negociações, observações de mercado e ajustes internos, o Corinthians segue seu caminho, buscando equilíbrio entre ambição e responsabilidade, enquanto Dorival Júnior e Fabinho Soldado continuam a mapear o futuro do elenco, atentos a cada oportunidade que possa surgir e garantindo que o clube esteja preparado para o próximo ano, tanto financeiramente quanto esportivamente. Seguimos, Fiel. Agora vamos mergulhar em mais detalhes sobre o que pode movimentar o Corinthians nos próximos meses, depois de Pedro Rocha e Victor Sá. A atenção do clube se volta para nomes que podem chegar com potencial de agregar ao elenco, equilibrando qualidade técnica e possibilidade de custo viável. A ideia da comissão técnica é construir um grupo competitivo, mas que também respeite o planejamento financeiro do clube, garantindo que cada investimento seja pensado estrategicamente e com antecedência. Essa abordagem permite que o Corinthians antecipe negociações, esteja atento a oportunidades de mercado e evite surpresas, como aconteceu com outros jogadores no passado, que acabaram indo para rivais ou para clubes que não agregaram tanto ao planejamento corintiano. Enquanto a diretoria de finanças mantém seu trabalho de contenção de despesas, a comissão técnica e o departamento de futebol trabalham em sinergia para analisar possíveis reforços, considerando características técnicas, histórico recente e perfil comportamental. O foco está em jogadores que possam se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Corinthians e que já tenham demonstrado consistência em suas performances. Além de Pedro Rocha e Victor Sá, outros nomes entram no radar do clube, com destaque para atletas que se destacaram em competições nacionais e estaduais, mas que ainda não receberam tanta atenção da mídia. Essa busca detalhada reflete a prioridade da equipe de gestão em construir um elenco sólido, capaz de competir em todas as frentes e enfrentar os desafios de uma temporada que promete ser intensa. A preparação para o Campeonato Paulista de 2026 é estratégica. Com o início previsto para o dia 11 de janeiro, o clube precisa fechar suas negociações com antecedência, garantindo que os reforços estejam integrados ao elenco e preparados para a competição.
Essa antecipação também visa evitar que a concorrência de outros clubes tire do Corinthians jogadores que estão sendo avaliados ou que já despertam interesse no mercado. A complexidade desse planejamento exige que a diretoria e a comissão técnica trabalhem de forma coordenada, equilibrando pressa e cautela para não cometer erros que possam comprometer o desempenho do time durante a temporada. A questão financeira é outro ponto crucial. Com a intenção de reduzir gastos no clube social e nos esportes terrestres de 27 milhões de reais para 12 milhões, a gestão do Corinthians reforça a ideia de priorizar o futebol profissional. Essa mudança impacta diretamente modalidades como basquete, futsal e vôlei de base, além de outras práticas esportivas secundárias. Mas visa garantir que os recursos disponíveis sejam investidos de forma mais eficiente e direcionados para reforçar o time principal. A estratégia financeira demonstra maturidade na gestão do clube, buscando equilíbrio entre o investimento em atletas e a sustentabilidade econômica da instituição. O planejamento também considera a importância de empréstimos e negociações com clubes menores. O caso de Pedro Raul, que foi emprestado para um clube da Série A, gerou discussões internas sobre o impacto dessa escolha, pois limitou a valorização do jogador e acabou criando oportunidades perdidas de troca ou negociação futura. Aprender com esses episódios é parte do processo de construção do elenco de 2026. E a diretoria demonstra estar atenta a cada detalhe para que decisões semelhantes não se repitam. A meta é criar um ambiente que permita aos jogadores crescerem, ao mesmo tempo em que o Corinthians mantém sua força competitiva e capacidade de gerar resultados consistentes, além dos nomes mais conhecidos. A comissão técnica também observa jogadores em mercados emergentes e menos tradicionais, como é o caso de atletas do Avaí, que podem representar opções interessantes caso se confirmem condições de adaptação e desempenho satisfatórias. O objetivo é diversificar o leque de possibilidades, garantindo alternativas caso negociações com nomes prioritários encontrem obstáculos, seja por valores, interesse de outros clubes ou questões contratuais. Essa flexibilidade é fundamental para que o clube consiga se manter competitivo e não dependa exclusivamente de uma ou duas negociações específicas, mantendo o planejamento robusto e adaptável a diferentes cenários do mercado. O Timão, portanto, se prepara para uma temporada que exigirá equilíbrio entre planejamento e execução. A prioridade continua sendo reforços que se encaixem no perfil desejado pelo técnico e que agreguem imediatamente ao grupo. Ao mesmo tempo, a gestão financeira segue firme, garantindo que o investimento seja sustentável e que o clube não comprometa sua saúde econômica em busca de resultados imediatos. Essa combinação de estratégia esportiva e prudência financeira reflete a maturidade da administração atual e sua intenção de construir um Corinthians competitivo e estruturado para o futuro. Outro ponto relevante é a preocupação com a disputa direta com rivais. A atenção do clube está voltada não apenas para fortalecer o próprio elenco, mas também para monitorar jogadores que possam despertar interesse de adversários. Isso aumenta a necessidade de agilidade nas negociações e de planejamento antecipado, garantindo que o Timão tenha prioridade em contratações estratégicas e não perca talentos importantes para concorrentes diretos. A coordenação entre a diretoria e a comissão técnica é, portanto, essencial para alinhar decisões e antecipar movimentos de mercado, sempre visando melhor resultado esportivo para o clube.
Com todos esses esforços, o Corinthians busca construir um elenco que não apenas compita, mas que também represente o clube com consistência e qualidade. Cada contratação, cada observação de mercado e cada ajuste financeiro é pensado para fortalecer o time de forma estruturada. A expectativa da Fiel é alta. E cada movimento é acompanhado de perto, com torcedores ansiosos para ver os nomes se juntando ao grupo e fortalecendo a equipe para o próximo ano. A combinação de estratégia, planejamento e cuidado financeiro é a base sobre a qual o Corinthians pretende construir um futuro sólido, mantendo sua competitividade e buscando resultados expressivos em todas as competições que disputar. E assim, entre ajustes internos, negociações estratégicas e planejamento para a temporada seguinte, o Corinthians continua sua trajetória, mostrando que é possível equilibrar ambição e responsabilidade, buscando consolidar um elenco que esteja preparado para enfrentar desafios, conquistar vitórias e manter a Fiel orgulhosa do seu clube, enquanto o trabalho nos bastidores segue firme, garantindo que cada passo dado seja seguro e eficiente para o futuro do Timão. No futebol, cada decisão tomada pela diretoria, comissão técnica e gestores do clube tem um impacto direto no desempenho e nos resultados da equipe. Por isso, o acompanhamento de cada negociação, a avaliação de cada jogador e a gestão financeira rigorosa se tornam peças centrais para o sucesso do Corinthians. O trabalho intenso nos bastidores, aliado à observação do mercado e ao planejamento estratégico, tem como objetivo garantir que o clube consiga se manter competitivo, organizado e sustentável, construindo um futuro sólido e capaz de atender às expectativas da torcida e às exigências do futebol profissional. A continuidade desse planejamento mostra que, apesar de limitações financeiras e desafios estruturais, o Corinthians segue firme na busca por soluções inteligentes, reforçando o elenco de forma consciente e garantindo que cada decisão seja tomada com foco em resultados consistentes. Entre Pedro Rocha, Victor Sá, jovens promessas e possíveis reforços estratégicos, o clube se mantém atento a todas as oportunidades, buscando integrar jogadores que realmente possam fazer diferença e ajudar o Corinthians a se destacar no próximo ano, tanto no Campeonato Paulista quanto nas demais competições nacionais e regionais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O burburinho tomou conta dos bastidores do futebol paulista depois que um vidente, conhecido por fazer previsões ousadas, afirmou enxergar claramente uma goleada no clássico entre São Paulo e Corinthians. A declaração, feita de forma quase casual em uma transmissão online, ganhou força nas redes sociais e passou a circular em grupos de torcedores, alimentando a imaginação de quem adora uma história que mistura superstição, rivalidade e futebol. Segundo o vidente, o Corinthians apareceria muito mais inspirado e teria caminho aberto para vencer por 3-1. Resultado que ele tratou não como garantia, mas como uma visão simbólica da energia que, segundo ele, cerca o confronto. A fala rapidamente virou meme, motivo de provocação e até de debates mais sérios entre aqueles que acreditam que qualquer detalhe, até mesmo místico, possa influenciar um jogo desse tamanho. Torcedores corintianos abraçaram a previsão com entusiasmo, espalhando vídeos e mensagens que reforçam a esperança de um desempenho dominante. Já os São Paulinos reagiram com ironia, lembrando que
clássicos costumam ignorar lógicas, previsões e expectativas, e que nem sempre o time apontado como favorito corresponde dentro de campo. Entre jornalistas esportivos, a história ganhou o tom de curiosidade folclórica. Alguns apontam que previsões assim fazem parte da cultura do futebol brasileiro e ajudam a construir a aura emocional dos grandes jogos. Outros, mais céticos, enxergam apenas uma narrativa divertida que se agarra ao apetite do torcedor por qualquer sinal que anteceda um confronto tão tradicional. O fato é que a profecia se espalhou e virou assunto, reacendendo a tensão natural que antecede um duelo desse calibre. Resta saber se a visão do vidente ficará apenas no campo do imaginário ou se continuará ecoando entre as torcidas como mais um capítulo da eterna rivalidade entre São Paulo e Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!